Subseção de número 1, vamos falar dentro da lei orgânica do município de Uberaba, da política de administração, e vamos falar da questão da remuneração do servidor público. Estamos então na subseção de número 1. Vem comigo, material em mãos para você não perder nada e conquistar a sua aprovação. Artigo 46. O município, ele instituirá, ele criará um conselho de política de administração e remuneração de pessoal. Então, vai existir um núcleo específico, ó, se a gente pudesse chamar, um núcleo específico para lidar com as questões da política de administração e da remuneração de pessoal. E esse conselho, ele é integrado, ele é associado por servidores designados pelos poderes executivos e do poder legislativo. Então, quem vai compor, instituir esse conselho são os servidores designados pelos poderes, tanto a nível executivo quanto a nível legislativo. Parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento, quando a gente fala vencimento, é aquele vencimento base, e dos demais componentes do sistema remuneratório, observará. Então, tem parâmetros para se fixar o valor de vencimento? Sim. Quais são esses parâmetros? Parâmetro número 1, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2, dos requisitos dos cargos, daqueles requisitos objetivos e subjetivos para o servidor ingressar naquele cargo, e as peculiaridades dos cargos, ou seja, aquelas características específicas inerentes de cada cargo. Isso serve para os padrões de vencimento, serão utilizados. Ainda, parágrafo 4º, o município disciplinará, então ele vai dispor sobre a aplicação de recursos orçamentários, recursos do município, ó, dinheiro do município, provenientes da economia, e esse recurso vai ser utilizado para despesas correntes em cada órgão do próprio município, das suas autarquias e fundação, para a aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento e desenvolvimento, assim como modernização, reaparelhamentos e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de o quê? Produtividade. Então, esse orçamento do município será utilizado em todo esse dispositivo, esse leque aqui, que está previsto no parágrafo 4º. Artigo 47, o município assegurará ao servidor os direitos previstos no artigo 7º. Esse artigo 7º da Constituição Federal, ele trata dos direitos e deveres dos trabalhadores urbanos e rurais. Como nós estamos na lei do município de Uberaba, a gente tem a Constituição Federal, nós temos a Constituição de Minas Gerais e nós temos a Lei Orgânica de Uberaba. A lei orgânica, ela está abaixo da Constituição, então ela deve obedecer aos ditames constitucionais. E aqui ele faz referência ao artigo 7º e aos incisos que o servidor também terá direito da República Federativa do Brasil, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim exigir. E quais são esses incisos que foram abordados no artigo 7º, aqui do artigo 47, quando ele traz a referência do artigo 7º da Constituição? Terá direito o servidor ao salário mínimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário, com base, né, na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Então, todos esses direitos aqui, ó, estão elencados no artigo 7º, que faz alusão aos incisos aqui previstos no artigo 47. Inciso de número 1. A duração do trabalho normal, ela não será superior a 8 horas diárias, ó, 8 horas diárias por dia, e não pode ultrapassar o que? 40 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei. Pode ter compensação? Pode, mas assim deve dispor a legislação. Inciso 4, assistência e previdências sociais também será parte da política de administração, extensivas ao cônjuge, aquele que é casado, ou companheiro e aos seus dependentes do servidor público. Inciso 5, garantir assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade. Então, é o marco temporal, a gente tem de 0
a 6 anos, o direito à assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e aos dependentes dos servidores, assim como será disponibilizado o vale transporte aos servidores públicos. Parágrafo 1º, somente será permitida a conversão em pecúnia, ou seja, em dinheiro, das férias prêmio adquiridas a cada período de 10 anos, aqui ele trouxe como referência o período de 10 anos, de efetivo exercício público municipal, desde que não aproveitadas para os outros fins e observadas as exigências contidas em lei. Lembrando que férias prêmios nós vamos falar depois num tópico separado somente sobre férias prêmios. Depois que a gente falar de férias, a gente vai falar das férias prêmio. A gente vai falar dela, que é aquela concessão de direito de férias extraordinárias aqui ele traz a cada 10 anos, mas a cada 5 anos o servidor ele tem direito a um período de férias a cada 3 meses. Parágrafo 2º, no que se refere às férias prêmios adquiridas após cada período de 5 anos, aqui a referência foi 5 anos, deve-se observar para sua concessão ou aproveitamento aquelas mesmas exigências para o decênio. Decênio é o de 10 em 10 anos, em termos proporcionais, porque aqui a gente tem o prazo de 5 anos. Artigo 49, é garantida a liberação de servidor ou empregado público, se assim o decidir a respectiva categoria, na forma do estatuto da entidade, para o exercício do mandato em diretoria de entidade sindical. Aqui a gente está falando de movimento sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo ou emprego na forma da lei. Então, ele pode desenvolver esse servidor ou empregado público, essa atividade sindical? Pode. Parágrafo 1º, é garantido ao servidor público o direito de livre associação sindical. O servidor público pode se sindicalizar? Pode, é garantia, inclusive constitucional. Artigo 50. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Pode ter direito à greve? Pode, mas há limites, e esse limite de greve será observadas a lei específica sobre greve. Artigo 51. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, assim como nós já passamos pela Lei Complementar 392 de 2008, que trata do Estatuto do Servidor Público, e lá nós vimos as condições para a estabilidade. E parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, foi levado a nível judicial e no nível judicial verificou se em última instância não tem recurso mais, que realmente ele infringiu determinado preceito da administração pública, e ele deve ser o quê? Desligado e perder o cargo. Ou processo administrativo, ou internamente, através do processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada sua ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, ou seja, no estágio probatório, se ele não atinge os critérios de desempenho, ele também perde o cargo. Na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Essa lei complementar, nós já passamos por ela nesse quesito, é a 392 de 2008. É o Estatuto do Servidor. Então, o servidor pode perder o cargo? Pode. Parágrafo 2º. Invalidada, vamos pensar numa invalidação da sentença que confirmou a exoneração do servidor. Uma vez invalidada essa sentença judicial, a demissão desse servidor público que é estável, ele será o quê? Reintegrado ao cargo que ele ocupava. E o eventual ocupante dessa vaga será reconduzido ao cargo de origem. Então, se ele sai do cargo, ele perde o cargo e volta na forma de reintegração, que é uma das formas de provimento, derivada de cargo público. Eventualmente ele pode voltar e ter alguém no cargo dele. Então, essa pessoa que estava volta para o cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, ele pode voltar para o cargo, ele pode ser colocado em disponibilidade e pode ser o quê? Colocado em outro cargo com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
Parágrafo 3º, agora se for extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, se esse cargo ele não existe mais ou foi declarada a sua desnecessidade, ele não vai ocupar, ele fica disponível, ele fica ali stand-by, recebe os valores proporcionais ao tempo de serviço até voltar ao quadro de servidores. Parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Um dos critérios para chegar à estabilidade é passar pela avaliação de banca específica. Artigo 51A, é assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para aquisição de estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação de que trata o parágrafo 4º do artigo 51 dessa lei orgânica. Agora aqui ele fala o prazo de 2 anos. Inicialmente ele trouxe o prazo de 3 anos, mas eu quero te falar que a estabilidade é sempre atingida com o prazo de 3 anos. Trouxe aqui a lei orgânica de Uberaba, em que essa modificação ela se deu no ano de 2020, que ele fala o prazo de 2 anos. Aqui, ó, 2 anos. E trouxe para você a lei complementar 392 de 2008, que é o Estatuto do Servidor, em que trouxe no ano de 2017, ou seja, 17 anos após a publicação do artigo 51A, ou seja, uma lei posterior, ela modifica os efeitos da anterior. Então, é o prazo de 3 anos, em que diz que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 3 anos. Então, não vamos confundir, é período de 3 anos de efetivo exercício. Vamos fazer uma questão para a gente treinar? Questão de número 1. Com relação à lei orgânica do município de Uberaba, assinale a alternativa incorreta, aquela que está errada. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Será que observará os requisitos do cargo? Sim. Para você fixar o valor que o servidor vai receber, você leva em consideração os requisitos do cargo, as peculiaridades dos cargos, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. E você, será que leva em consideração o tempo de exercício profissional? Não, você não leva em consideração o tempo de exercício profissional. Todos os itens A, B e C estão verdadeiros. O item D, que ele não está em conformidade com a lei orgânica. Questão de número 2. O município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas decorrentes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, assim como treinamento, desenvolvimento e modernização, aparelhamentos e racionalização do serviço público, inclusive sobre a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Então, aquele dinheiro que o município vai receber, ele vai aplicar dessa forma. Segundo a lei orgânica do município de Uberaba, julgue os itens a seguir. Vamos julgar em verdadeiro ou falso. Primeiro inciso, no que se refere às férias prêmios adquiridas após cada período de 5 anos, deve-se observar para sua concessão ou aproveitamento aquelas mesmas exigências estabelecidas para o decênio, que é o prazo de 10 anos, em termos proporcionais ao prazo de 5 anos, ou seja, metade verdadeiro. Inciso 2, é vedada a liberação de servidor ou empregado público, se assim o decidir a respectiva categoria, na forma de estatuto da entidade, para o exercício de mandato em diretoria e entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo ou emprego na forma da lei. Não é vedada, ela é permitida desempenhar as atividades sindicais. Inciso 3, são estáveis após 4 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Não são 4 anos, nós já vimos que é o prazo de 3 anos. 3 anos. Então, aqui também ficou falso. Então, estão corretos apenas o inciso 1. Apenas o inciso 1.
Os itens, apenas o inciso 1, não. Inciso 1 e o inciso 3. Inciso 1 e o inciso 3. Apenas o item 2 que está falso. Falso. Vamos falar da subseção 2 do regime previdenciário. Vamos falar no regime previdenciário algumas regrinhas, informações, algumas quantidades, números para a gente levar para a prova, para a gente fechar ela aí. Artigo 52, o município assegurará o regime de previdência de caráter contributivo. Então, existe um regime previdenciário próprio para o servidor, não é o INSS, para o servidor do município de Uberaba. É um regime próprio de previdência para seus servidores e seus dependentes legais. Observada a legislação vigente. Parágrafo 1º. O plano de previdência e a assistência social visa dar, qual é o objetivo? Visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos aos beneficiários mencionados no artigo anterior, que é quem? O artigo anterior, que é o artigo 52, que fala que é o servidor e seus dependentes legais. Quais são essas coberturas, né? Vamos ver as coberturas. Por isso que existe essa previdência para no momento de doença, invalidez, cirurgia, aposentadoria, ter uma cobertura assistencial. Garantir a cobertura dos eventos de doença, invalidez, de velhice, acidente de serviço, falecimento e no momento de reclusão. No momento de reclusão também, de prisão. Inciso 2, proteção à maternidade, à adoção e paternidade, assistência social, ajuda à manutenção dos dependentes dos beneficiários. Então, é por isso que existe a Previdência. Parágrafo 2º, o plano da Previdência será custeado, as despesas com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias. Então, dos descontos em folha de pagamento será descontos relacionados à Previdência Social. Porque a Previdência Social, ela pressupõe uma contribuição compulsória obrigatória dos servidores para custear as despesas que são inerentes da Previdência. Do servidor do poder, órgão ou entidade a que se encontra vinculado e de outras fontes de receitas definidas em lei. Então, existem outras fontes além do desconto em folha? Existe. E essas outras fontes serão definidas em legislação específica. Parágrafo 3º, a contribuição mensal do servidor, que é obrigatória, será diferenciada. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É o princípio da equidade. Equidade na base de custeio, de financiamento, em função da remuneração. Então, aqueles valores maiores vão pagar mais, contribuir mais. Os valores menores, as pessoas vão pagar, contribuir menos. Parágrafo 4º, os benefícios do plano da Previdência serão concedidos, entregues, né? Serão entregues nos termos e condições estabelecidos em lei e compreende. Essa entrega, essa concessão dos benefícios podem ser para o servidor, que é o servidor público, aqui, para o servidor. O que o servidor pode receber de benefício? Ele pode receber aposentadoria, auxílio natalidade, quando nasce o bebê, salário família diferenciado, ele pode receber auxílio transporte, licença para tratamento de saúde, licença gestante, licença de adoção e paternidade, licença por acidente em serviço. Então, quem recebe esse benefício são os servidores. Agora, quanto aos dependentes, o que eles recebem de benefício? Eles vão receber pensão por morte, no caso de falecimento do servidor, auxílio reclusão, no caso de prisão, privação de liberdade pelo servidor, o auxílio funeral, quando tem ali as despesas com a funerária, e o pecúlio. O pecúlio são aqueles valores que são pagos em taxa únicas devidos ao servidor que não recebeu em vida, e quem vai receber são os dependentes. Parágrafo 5º. Prevalecendo no município a vinculação do servidor público municipal ao regime geral de previdência social, ou seja, ele ainda está vinculado ao INSS, instituído e regulamentado pela legislação federal, o INSS,
haverá o fundo de previdência complementar. Então, se a pessoa ela prefere continuar, o servidor prefere continuar contribuindo com o INSS, ele vai contribuir com o fundo de previdência de forma complementar, que serve para custear até o limite da remuneração os riscos e benefícios excedentes previstos no presente artigo, que não são acobertados pelo sistema oficial, pelo INSS, então ele paga a diferença para ter acesso àquilo que não é contemplado, conforme disposto em lei complementar. Artigo 53A é assegurada a concessão de aposentadoria e pensão. A aposentadoria ela é concedida para o servidor, ele está vivo, ele aposenta. A pensão é aquele valor devido pelo falecimento do servidor ao seu dependente ou cônjuge. A qualquer tempo, aos servidores públicos, bem como aos seus dependentes, que até a data da publicação da Emenda Constitucional 20 a Constituição Federal, né? 20 à Constituição Federal, e essa emenda, ela é de 1981, tenham cumprido os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios de avaliação então vigentes, ou seja, até 1981. Ele vai fazer muita referência a essa emenda constitucional número 20. Parágrafo 1º, o servidor de que trata esse artigo, que tem completado as exigências para aposentadoria integral e opte por permanecer em atividade, porque ele pode ter o direito de aposentar, mas ele pode continuar trabalhando? Pode. Ele fará jus à isenção da contribuição previdenciária. Ele continua trabalhando, mas ele não tem mais a incidência, porque ele já contribuiu a vida toda, até completar as exigências para aposentadoria obtidas, né, no artigo 53, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. Lembrando que esse artigo 53 ele foi revogado, mas essa legislação não retirou os efeitos dos artigos, parágrafos e os incisos do artigo 53. Parágrafo 2º, os proventos da aposentadoria, então esses proventos, que são aqueles valores recebidos pela aposentadoria, a ser concedidos aos seus servidores públicos, né, referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço, será exercido até a data da publicação da Emenda Constitucional número 20 da Constituição Federal, que é do ano de 1981, bem como as pensões de seus dependentes serão calculadas de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. Lembrando que a legislação da Previdência Social, ela muda durante os anos. Por isso que ele usa como marco divisor a Emenda Constitucional número 20, porque os efeitos que geram é até aquela data ou após ela. Parágrafo 3º, são mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data da publicação da Emenda Constitucional número 20 aos servidores municipais inativos, aqueles que estão afastados e pensionistas, assim como aqueles que já cumpriram até aquela data de 1981 os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no artigo 37, inciso 11. O artigo 37 vai falar das competências dos atos administrativos, tudo sobre a parte dos atos administrativos da Constituição. Atos administrativos. O administrativo aqui só não saiu, né, gente? Atos administrativos. Esse artigo 37 é muito importante, se você puder passar e ler. Inclusive, a gente fala sobre ele dentro da lei orgânica, porque ela acaba repetindo o conteúdo do artigo 37. Artigo 53b, observado o disposto no artigo 53, parágrafo 10, esse artigo 53 ele foi revogado, ele não gera efeitos mais, mas a legislação não atualizou. Dessa emenda constitucional, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Então, aquele tempo de contribuição de exercício será contado.
Artigo 53C. O regime de previdência complementar, que é aquele servidor que ainda continua afiliado ao INSS, de que trata os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 53, que foi revogado, somente poderá ser instituído após a publicação da lei complementar prevista no parágrafo 15 do mesmo artigo do artigo 53, que está revogado. Artigo 53D, de acordo com o disposto no artigo 54B e ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito de aposentadoria o quê? Voluntária. Vamos colocar aqui voluntária. Com proventos calculados de acordo com o artigo 53, parágrafo 3º desta emenda constitucional, aquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, tanto direta quanto indireta, através da autarquia ou da fundação, até a data da publicação da emenda constitucional número 20. Essa parte do artigo 53, que tem seus desdobramentos em letras A, B, C, D, não acredito muito que venha aparecer em prova, porque é uma parte muito técnica operacional. Mas como nós estamos aqui para passar pela literalidade de todos os artigos, nós vamos vencer todo o conteúdo. Imagino que não apareça. Existem outros assuntos mais claros, mais evidentes que possam ser cobrados. Quando o servidor cumulativamente, ou seja, ele tenha obrigatoriamente requisitos para aposentadoria. Inciso 1, tiver 53 anos de idade, se ele for homem, e 48 anos se for mulher. Vamos colocar aqui, para o homem, 53 anos, e para a mulher, 48 anos. É só idade? Não, tem que ser um fator cumulativo. Tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, tem que ter no mínimo o quê? 5 anos. 5 anos. Inciso 3, contar tempo de contribuição igual ou no mínimo, idade ou tempo de contribuição, de no mínimo. Aqui é inciso 3. 35 anos se for homem, aqui 35 anos se for homem, por aposentadoria por tempo de contribuição, lá foi por idade, vamos colocar aqui. Se for homem, então, 35 anos de contribuição. Se for mulher, 30 anos. 30 anos. Letra B. Um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação da emenda constitucional número 20, faltaria para atingir o limite de tempo constante na linha anterior. Então, aqui ele tem que contribuir mais o que? 20% do... Vamos supor que na publicação da emenda constitucional faltava 4 anos para atingir os 35 anos de contribuição. Então, seria 20% vezes 4. Então, ele teria que contribuir aqui mais 80%. Parágrafo único, servidor de que trata esse artigo, em seus incisos 1 e 2, e observa o disposto do artigo 53B dessa emenda constitucional, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atingidas as seguintes condições. Então, como que ele pode se aposentar de forma proporcional? Inciso 1. Quando contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de, ou seja, quando somar com tempo, tempo de contribuição de, no mínimo, a soma de 30 anos se homem e 25 anos se mulher. Então, é de forma proporcional. Um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data de publicação da emenda constitucional número 20, faltaria para atingir o limite de tempo constante na linha anterior. Então, aqui, o período, somado mais 40% daquilo que faltaria para aposentar. Inciso 2, os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% do valor máximo de que o servidor poderia obter de acordo com o caput, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma do que se refere ao inciso anterior, até o limite de 100%. Então, pode ser proporcional? Pode, até 70%. Mas se ele tiver mais tempo de contribuição, ele aumenta aí a sua contribuição de 5% até o limite máximo de 100%
chegando a 100%, que falta 30% aqui para ele completar. Artigo 53E. A vedação prevista no artigo 43E não se aplica aos membros do poder e os que estão inativos, servidores, que até a publicação da emenda constitucional 20 tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas em concursos e pelas demais formas previstas nessa lei. Sendo-lhes o quê? Proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência. Então, eles voltaram a exercer atividade porque ingressaram através de um novo concurso público, mas eles não vão receber o quê? 2 aposentadorias. Pode continuar trabalhando por aprovação em concurso? Pode, mas eles não vão receber uma nova aposentadoria. Vamos fazer a questão de prova, vamos ver como o assunto pode aparecer para você? Vamos falar então da questão da previdência do município de Uberaba, do servidor do município de Uberaba. Vamos juntos? Vamos analisar as questões. Questão de número 1. O município ele assegurará regime de previdência de caráter contributivo, que inclusive é obrigatório, ele é compulsório para seus servidores e assim como para os seus dependentes legais. Observada a legislação vigente. Sobre o tema, assinale a opção incorreta, ou seja, a alternativa que está errada. Vamos procurar? Vamos juntos. Letra A. O plano de previdência e assistência social tem como objetivo, escopo, fundamento dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários mencionados no artigo anterior, o servidor e seus dependentes, e atenderá, nos termos da lei, a coberturas de eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, falecimento ou caso de reclusão, proteção à maternidade, à adoção, à paternidade, assistência social e ainda ajuda na manutenção dos dependentes dos beneficiários. A alternativa está correta. Letra B, prevalecendo no município a vinculação do servidor público municipal ao regime geral da Previdência, que é aquele servidor que continua contribuindo com o INSS, porque pode ser uma condição mais favorável, dependendo do tempo que tem de contribuição, instituído e regulamentado por legislação federal, é o INSS, haverá o Fundo de Previdência complementar e vai complementar o custeio justamente para cobrir aquilo que não está previsto dentro do INSS, até o limite da remuneração, os riscos e benefícios excedentes previstos nesse artigo, não acobertados pelo sistema oficial, que não é acobertado pelo INSS, INSS, conforme disposto em lei complementar. Letra C, que está verdadeiro, Vamos marcar aqui verdadeiro. Letra C, a pensão por morte corresponde à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. É totalidade, é totalidade. E letra D, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: contar tempo de contribuição igual ou superior a 35 anos se homem e 25 anos se mulher. Aqui, mulher, vamos colocar o prazo de 30 anos, o que torna a alternativa incorreta. E número 2, com relação ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos de Uberaba, assinale os itens abaixo. Inciso de número 1, são benefícios concedidos aos servidores: pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio funeral e pecúlio. Não são aos servidores, são aos dependentes. Deixa eu só voltar aqui, dependentes. Já apareceu a resposta, mas vamos colocar aqui, dependentes. São benefícios concedidos aos dependentes: aposentadoria, auxílio natalidade, salário família e salário família diferenciado e auxílio transporte. Não são aos dependentes, são aos servidores. E inciso 5, a contribuição mensal do servidor será diferenciada em função da remuneração, na forma em que fixar a lei. Assim como está no gabarito, é verdadeiro, porque atende ao princípio da equidade da base de financiamento e custeio. Quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos